sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje é, afinal, o que é ciência? Bom, sabemos que existem vários tipos de conhecimento. Existe, por exemplo, o conhecimento filosófico, que ele é muito antigo, ele vem lá da Grécia e de outras localidades. E lá no grego antigo, ele era escrito de forma que philo significava amigo e Sofia significava sabedoria. Portanto, na tradução, filosofia é amigo da sabedoria. Podemos dizer, então, que a filosofia ocidental, ela tem aproximadamente 2.600 anos de existência. E ela possibilita o salto para além do senso comum. Ela permite que esse pensamento ele seja mais profundo e também estimula o pensamento crítico. A filosofia em si, ela não é considerada como uma ciência, pois ela não tem uma fundamentação científica. Ela tem apenas uma fundamentação teórica, que é pautada pela lógica e ajuda na construção do pensamento. E esse pensamento, ele é embasado por essa fundamentação teórica. Bom, nós temos o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso é também chamado de conhecimento teológico. A gente pode dizer que o conhecimento teológico, ele é todo conhecimento que é baseado em doutrinas sagradas e divinas. Ou seja, as religiões, né, geralmente, elas doutrinam, elas ensinam o seu conhecimento e se fundamentam em verdades imutáveis, né? O conhecimento religioso, ele geralmente é fundamentado pela fé, ou seja, a crença de que todos os fenômenos acontecem pela vontade de entidades ou energias sobrenaturais, e também elas é muito variável, né? Existem diversas religiões pelo mundo. Até o século XVIII, as pessoas acreditavam que cada ser vivo havia sido criado por Deus, ou seja, eles acreditavam na teoria do criacionismo. E assim, dessa forma, eles permaneciam imutáveis ao longo dos tempos. A teoria do fixismo. Hoje, sabemos que essas teorias, né, baseadas na ciência, elas são teorias não científicas, não fundamentadas em uma base científica. Porém, vale ressaltar que o conhecimento religioso, ele também é voltado para a cultura, ele é cultural, faz parte da cultura da população e nós devemos respeitar as diferenças entre essas culturas. Ao redor do mundo, por exemplo, as religiões elas possuem as suas próprias crenças, rituais, códigos morais, como por exemplo o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, entre outras religiões. Bom, então afinal, o que é ciência? A ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Refere-se a qualquer conhecimento ou prática que sejam sistematizados. Em um sentido de forma escrita, a ciência ela se refere ao sistema de conseguir o conhecimento baseado através de um método científico e organizado, né, de forma que esse conhecimento seja adquirido devido a tais pesquisas. O conhecimento científico, então, ele é um saber disciplinado, né? Quando a gente fala sistematizado, ele tem etapas, que ele é alcançado por meio de critérios, de várias etapas criteriosas, como, por exemplo, a observação, a experimentação, a crítica e até mesmo a parte de cálculos matemáticos. Então, a ciência é uma especialidade de pensamento que é produzida a partir de pesquisas feitas por cientistas treinados. Essa modalidade de conhecimento, ela vem, pelo menos na história ocidental, ela surgiu por pensadores como Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes. Porém, há tempos atrás, né, na época do começo da humanidade, já existiam outros pesquisadores, como Aristóteles e Pitágoras, que tinham também a ideia do conhecimento científico, que faziam ciência, né? Esses autores, como Galileu Galilei, por exemplo, eles foram os precursores da ciência como nós conhecemos hoje, que já é chamada de ciência moderna.
Bom, então, voltado para a biologia, a ciência, a biologia como ciência, né? O que a gente tem na biologia como ciência? A biologia, ela busca entender fenômenos naturais através da ciência, ou seja, através do conhecimento científico. O conhecimento científico no Brasil, ele geralmente é produzido em universidades e tem como objetivo enriquecer o universo humano no quesito de pensamentos, né, oferecer o pensamento crítico, além de também caminhos para diversos problemas. Por exemplo, uma pessoa que faz o curso de biologia na faculdade, ela pode depois seguir diversas áreas, como biotecnologia, microbiologia, genética. Então, ela pode ser um cientista, depois de estudar um pouco mais, que no Brasil, né, e fora do Brasil também, para que uma pessoa seja cientista, ela tem que ter um vasto conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E como que isso é feito? Através de pesquisas voltadas, né, para aquele tema. Então, quando no Brasil, dessa forma, existem programas de pós-graduação que ajudam esses alunos, né, a serem futuros pesquisadores e, dessa forma, a ajudar a resolver certos problemas. Um exemplo bem interessante para se dar sobre a pesquisa científica no Brasil, sobre a ciência no Brasil, é a questão do coronavírus. Quando surgiu o coronavírus, todas as pessoas do mundo ficaram em dúvida, né? Porque não tinha estudos voltados para o coronavírus. Porém, hoje, os pesquisadores brasileiros, eles não só estão estudando o coronavírus e os seus efeitos nas pessoas, como também eles ajudaram a desenvolver uma vacina. Bom, daí como que funciona então para desenvolver, para a ciência ser desenvolvida? E esse método hipotético dedutivo, ele não é só voltado para a biologia, ele é voltado em todas as áreas, né, que buscam obter esse conhecimento científico. Então, primeiramente existe a observação, que é a análise dos fatos, depois o questionamento, que é a identificação do objetivo do estudo. Em seguida, nós temos a formulação das hipóteses, no qual os pesquisadores buscam possíveis respostas para aquele problema. Além disso, nós temos a dedução, que é a previsão da possível, né, a previsão possível baseada da hipótese, quer dizer, se essa hipótese vai ser aceita ou não, né? Além disso, nós temos a experimentação, que é a análise da consistência lógica, que ela pode ser feita através de observação e também de testes matemáticos. E depois de todo esse processo, nós temos a conclusão, que é o momento que a hipótese proposta ela vai ser aceita ou rejeitada. Em seguida a esse processo, nós temos a divulgação desse conhecimento, que ela é feita através de artigos científicos, apresentação, palestras em eventos científicos, entre outros. Bom, um exemplo assim bem fácil e prático da teoria científica, né, ou seja, de ciência, de uma hipótese científica, é uma teoria que é muito confirmada, ela é confirmada e amplamente estudada na biologia. Como, por exemplo, é a seleção natural. Observem que Darwin, ele propôs que apenas os organismos mais adaptáveis sobreviveriam. E depois de várias observações, vários testes, várias pesquisas, ele entendeu que apenas os organismos que conseguissem se adaptar àquele ambiente conseguiriam se reproduzir e assim sobreviver. A espécie conseguiria sobreviver. Já aqueles que não conseguiam se adaptar àquele determinado ambiente, eles tenderiam a ser extintos. Um exemplo aqui que eu estou dando para vocês são os coelhos, né? Observa-se que os coelhos têm coelhos brancos e coelhos marrons. E observa-se também que as aves de rapina, elas têm uma facilidade muito maior em predar esses coelhos brancos. Por quê? Porque eles não conseguem se esconder nesse ambiente, eles não conseguem se camuflar nesse ambiente. Já os marrons, eles já têm essa facilidade. Então, observa-se com o passar dos tempos, com o passar de gerações, os coelhos marrons, eles se reproduzem e estão em maior quantidade, enquanto os coelhos brancos, eles estão em menor quantidade ou serão extintos. Bom, e aí nós temos o famoso senso comum. O senso comum, ele já foi, por muito tempo, considerado como
a única ciência. O conhecimento que era passado dos mais velhos para os mais jovens era simplesmente considerado como verdadeiro e absoluto. Hoje nós sabemos que o senso comum ele é voltado mais para a cultura, né, do que realmente como uma teoria científica, pois ele não provém, ele não foi testado, não foi sistematizado. Então, para se obter um conhecimento com confiança, né, para aumentar a confiabilidade daquela informação, existe a parte da sistematização do conhecimento, como vocês observaram. Bom, é um exemplo bem simples, né, de como o senso comum pode ajudar a ciência, é que, antigamente, os idosos, as pessoas mais velhas, elas falavam que, ao observar o céu e o céu estava nublado, elas falavam que iria chover. De tanto que ouviram isso, os cientistas fizeram estudos e descobriram, através dos seus testes, que quando o céu está nublado é porque realmente choverá. Então, isso quer dizer que o senso comum, ele pode servir como um questionamento para que os cientistas desenvolvam suas teorias. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão. A respeito do senso comum, analise o verdadeiro ou falso. O senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos, significa conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências, observação do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimentos científicos acumulados ao longo da vida e passados de geração a geração. Além disso, é saber que se baseia em métodos ou conclusões científicas. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos, como, por exemplo, através do senso comum, uma criança aprende que é perigoso, né, o que é perigo e o que é segurança, e o que pode ou não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, entre outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de pensar e tomar decisões. Então, qual será a alternativa correta? Bom, analisando as respostas, nós temos como alternativas, né, a letra A. Né? Portanto, a resposta seria verdadeira, a primeira afirmação, e verdadeira, a última afirmação. O senso comum, ele pode sim, ele é um processo cultural e pode sim ajudar nessa questão da orientação da sobrevivência humana. E quando se fala em orientação da sobrevivência humana, é em diversos aspectos. Afinal, nós convivemos em sociedade e temos que seguir algumas regras. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a plataforma Eduque.